Continuando então no metabolismo dos macronutrientes, a gente parte agora para os lipídios. Os lipídios, né, que eles são um grupo bastante heterogêneo e tem variadas funções por isso. Ele principalmente é utilizado como fonte de energia, e é aí que a gente parte o nosso conhecimento na parte do metabolismo energético. Por conta de que eles são sintetizados mediante o excesso de energia para poder garantir que a gente vai ter um armazenamento bem feito. O estoque de lipídios é muito econômico para o corpo, ele quase não gasta energia para se manter estocado. Isso faz com que maior quantidade de lipídios que a gente consiga armazenar, melhor seja para o corpo. Por isso que existe um estímulo à lipogênese muito grande. Aqui o principal lipídio utilizado como fonte de energia, como armazenamento de energia, é o triglicérides, que a gente chama de TG. Ele é triglicérides por conta de que são 3 cadeias carbônicas ligadas a um glicerol. Cada pontinha do glicerol é esterificado com uma cadeia carbônica. E é isso que faz com que ele seja bastante fornecedor de energia por comportar 3 cadeias carbônicas. Então, o excesso de energia faz com que a gente tenha o armazenamento de TG, o armazenamento de gordura. Isso acontece por quê? Quando eu tenho o aumento de acetil-CoA na presença do glucagon, que é o que a gente acabou de ver, isso vai fazer com que me gere corpos cetônicos, porque eu tenho o glucagon, que é um hormônio catabólico, eu preciso queimar energia. No entanto, quando eu tenho um aumento de acetil-CoA e eu tenho muita insulina, significa que eu tenho um excesso de energia, porque a insulina é um hormônio anabólico. Fazendo isso, eu vou ter um estímulo para a síntese de lipídios, colesterol e TG. Quando isso acontece, eu vou ter o estímulo para uma lipólise. E essa lipólise nada mais é do que uma cadeia de montagem de uma cadeia carbônica. Então o que acontece? Eu tenho a formação do malonil-CoA, que é a primeira âncora que vai segurar os demais átomos de carbono, que vai se ligar a um acetil-CoA. E aí vai perder um CO2. E aí eu vou ter uma ação enzimática que vai fazer com que o ácido graxo seja variado de acordo com essas minhas ligações. Por isso que eu consigo construir cadeias de ácidos graxos diferentes por conta dessas ações enzimáticas elongases e dessaturadases que fazem com que eu altere essa minha composição da cadeia carbônica. Muito bem, isso foi a minha síntese de energia, de síntese de gordura para poder armazenar energia. Agora, para eu usar essa energia armazenada como energia livre propriamente dita, eu preciso ter a estimulação dos meus triglicérides pela adrenalina, pelo glucagon, pela noradrenalina ou por hormônios adenocorticotróficos. O que acontece? Eu preciso da estimulação desses hormônios que vão estimular o LSH, que é o que a gente chama de lipase hormônio sensível, e essa lipase vai lá cutucar o TG dentro da célula e fazer com que ele se solte, para que eu possa usar esses ácidos graxos como fonte de energia. Então aí, meus triglicéridos vão poder seguir pela corrente sanguínea. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que adrenalina e noradrenalina eu vou liberar em alguma situação de estresse, principalmente quando eu faço atividade física. O glucagon eu libero no período de jejum e os hormônios adenocorticotróficos eu libero mediante a minha necessidade de liberação hormonal. Todos eles são responsáveis por ativar uma única enzima. E essa enzima, na mulher menopausada, ela está em menor quantidade. Então não importa, eu posso ter todos os meus estimuladores funcionando normal, se essa minha enzima não existir na quantidade adequada, o meu efeito não vai ser adequado. Por isso que mulheres já menopausadas têm uma dificuldade maior em utilizar a energia gordura como fonte de energia. Seguindo para o sangue, então, eu vou dar o que eu chamo processo de beta-oxidação. Agora eu já quebrei o meu TG, eu já separei o meu glicerol das cadeias carbônicas e aí eu vou utilizar na beta-oxidação. Então aqui, né, eu tenho o meu TG que foi quebradinho e passou para a corrente sanguínea. Na minha corrente sanguínea, eu vou usar, depois, quando ele entrar em alguma outra célula, eu vou utilizar para beta-oxidação. Tá vendo? Ele entrou novamente numa outra célula e vai ser usado como fonte de energia através da beta-oxidação, que é diferente da cadeia de montagem, é uma cadeia de desmontagem para me gerar acetil-CoA. O que acontece aqui então? Cada bolinha que eu tenho, cada bolinha que eu tenho amarelinha é uma duplinha é um carbono. Cada carbono, então, vai passar por um processo de hidratação, desidratação e quebra para poder me gerar energia.
Então, cada ciclo da beta-oxidação, eu tenho a liberação de um FAD, de um NAD e de um acetil-CoA. O acetil-CoA é o próprio carbono quebrado e o NAD e o FAD são elementos que me acontecem no meio do caminho, são elementos que saem no meio do caminho. Todas as vezes isso vai acontecer. Aqui nesse esquema, o que está azul é a saída do meu FAD, o que está vermelho é a saída do meu NAD e o que está verde é a saída do meu acetil-CoA. Então é uma cadeia enorme, você tem que lembrar que são lá 12 átomos de carbono, 13 átomos de carbono, eu tenho uma série de átomos de carbono e cada vez que ele for soltado, cada vez que sair uma duplinha de carbono, eu vou ter a liberação de um acetil-CoA, portanto é muita energia que me dá uma única cadeia. Para a ativação do ácido graxo, antes dele entrar da mitocôndria, a gente gasta 2 ATPs. Então, quando a gente vai fazer o cálculo final de quanto que nos ofertou de energia aquela cadeia carbônica, a gente tem que lembrar que na ativação eu perdi 2 ATPs. E no final vai também me gerar oxigênio. Aqui eu coloquei a carnitina para a gente lembrar que isso daqui, a beta-oxidação, acontece dentro da mitocôndria. E para essa cadeia de carbonos estar dentro da mitocôndria, eu preciso de um transportador, e o transportador é a carnitina. Por isso que a gente dizia antigamente para poder suplementar uma pessoa que está fazendo atividade física com carnitina, porque ela é quem vai colocar a gordura para dentro da célula para ser queimada. No entanto, a gente sabe que a carnitina não gasta, então ela não diminui a quantidade mesmo que ela seja muito utilizada. Talvez o aumento da quantidade de carnitina faça com que aumente esse transporte, mas não vai potencializar a queima de gordura. Vamos passar então para os micronutrientes do metabolismo energético. Os macronutrientes são o metabolismo energético em si. Agora a gente vai pegar as pequenas quantidades de nutrientes que faz diferença dentro desse metabolismo. As vitaminas do complexo B, que elas são principalmente ligadas ao controle do metabolismo energético e à reconstituição tecidual. A vitamina B1, o grande objetivo dela é a geração de energia celular. Porque ela é convertida em TPP, que é a tiramina pirofosfato, e essa conversão, essa TPP, ela está envolvida na conversão de piruvato a acetil-CoA. Para eu usar a minha energia da glicólise, proveniente da glicólise, eu preciso dessa conversão, eu preciso ter acetil-CoA, e é essa conversão que a TPP me oferece. A TPP também, ela está ligada à síntese de acetilcolina, ou seja, também está ligada ao sistema nervoso central, por isso que a principal deficiência de vitamina B1 é o beriberi, que é a doença neurológica. A vitamina B2, então, a riboflavina, ela está ligada à geração de energia através do ciclo de Krebs, porque ela é precursora do FAD. Então a gente acabou de falar que quando a gente tem o ciclo de Krebs, a gente tem FAD e NAD, ela é geradora do FAD. A niacina, que é a B3, ela também está ligada com a geração via o ciclo de Krebs com o NAD. E aí aqui eu coloquei, né, que o triptofano pode ser convertido em B3. Então lembrar que às vezes quando a gente está pensando em alguma suplementação e pensando em vitaminas no funcionamento do metabolismo energético, a gente também pode pensar em alguns aminoácidos que também vão fazer diferença nisso. Também está ligada à degeneração do sistema nervoso. A vitamina B5, então, o ácido pantotênico, está ligado ao metabolismo dos carboidratos, das proteínas e de lipídios, ou seja, está ligado intimamente com o metabolismo dos macronutrientes, por ser um componente propriamente dito do acetil-CoA. Portanto, indispensável ao ciclo de Krebs, e aí, junto com a B8 e com o grupo prostrético do piruvato carboxilase, ela está envolvida tanto na gliconeogênese quanto na lipogênese através do acetil-CoA carboxilase. O ácido pantotênico, ele na verdade, ele age como uma coenzima em várias enzimas importantes no metabolismo energético. E aí, nesse caso, eu coloquei a do piruvato carboxilase e do acetil-CoA carboxilase, que são duas muito envolvidas na nossa síntese de novas glicoses e na nossa síntese de gordura. A B6, que é a piridoxina, ela está envolvida com o metabolismo proteico propriamente dito. Ela é convertida em piridoxalfosfato, que é ligado ao catabolismo e conversão de aminoácidos. Então ela regula esse metabolismo proteico. Produção de energia através deles, e muito importante nos neurotransmissores de norepinefrina e serotonina, e na síntese de esfingolipídios, que é o que constitui a bainha de mielina.
ela também é necessária para a síntese de heme, que é aquilo que está dentro das hemoglobinas, levando o oxigênio pelos tecidos. Na verdade, a piridoxina ela tem uma série de funções já bastante pré-estabelecidas, mas aqui o que a gente está levando em consideração é principalmente a conversão dela em piridoxal fosfato, que é o que vai regular o metabolismo das proteínas. A B9, então, que é o ácido fólico, ela é bastante importante porque ela está relacionada com o controle de sínteses, é ela que intermedia as formações de DNA e RNA e que também bloquearia a síntese de DNA. E a B12, que é a cobalamina, cianocobalamina, está envolvida com a maturação das células sanguíneas. E aqui, o porquê que elas estão sendo citadas, então, dentro do metabolismo energético? Porque o metabolismo energético, ele é dependente da circulação. Se eu não tiver uma boa circulação, se eu não conseguir chegar com todos os meus nutrientes aos tecidos, eu não tenho como fazer nenhuma utilização de energia. Então, por isso que ela é importante para essa obtenção de energia. Coloquei aqui que essa absorção ela é dependente do fator intrínseco. Então temos que lembrar que pacientes que não têm mais toda a parte do estômago, como os pacientes bariátricos ou porque tem alguma inibição do fator intrínseco, precisam tomar um cuidado especial com a B12 para não desregular até mesmo o metabolismo energético. Passando então aos minerais, eles são atuantes como cofatores enzimáticos ou por ele mesmo, pelo próprio potencial energético que eles produzem. Coloquei aqui o fósforo, por conta de que ele é o próprio potencial energético, o ATP que a gente tanto fala, ele é um fosfato de alta energia. Então, ele é bastante importante como mineral por ele ser o composto energético propriamente dito e também porque ele atua como um ativador de moléculas. Quando ele deixa de ser ATP e passa a ser ADP, significa que ele ativou uma molécula. O iodo, porque ele está relacionado com o funcionamento da tireoide, e a tireoide é uma glândula que leva bastante hormônios reguladores, como a tiroxina, né, que é o principal hormônio da tireoide ligado à utilização de energia. O magnésio, por conta da contração muscular e do próprio metabolismo energético, é ele que ativa as enzimas de produção de energia e é ele que está envolvido com esse relaxamento muscular. E o cálcio, por o cálcio ser um regulador simples do ciclo de Krebs. Ele é um sinalizador intracelular que precisa ou que não precisa girar o ciclo de Krebs. Continuando entre os minerais, a gente tem o zinco, que ele é uma matéria-prima para o regulador, porque ele é um constituinte da insulina, e a insulina é um dos principais hormônios ligados à regulação de glicose e da glicemia. E ele também está envolvido na síntese de material genético, sendo que o material genético e síntese de reparação tecidual também é importante nesse metabolismo energético, porque são eles que vão correlacionar e modular essa construção nova de reparação tecidual ou de síntese de material genético. O cromo, ele é um ativador da insulina. Ele faz uma ponte numa ligação intramembranosa e acarreta na utilização propriamente dita da insulina, para ela responder como sendo o regulador que ela é. Portanto, ele é essencial ao metabolismo da glicose. O manganês, o enxofre, eles são participantes como cofator, ou seja, eles estão envolvidos no metabolismo dos macronutrientes de alguma maneira, através de alguma enzima. O manganês ele está envolvido nos carboidratos e dos lipídios na própria geração de energia. E o enxofre ele participa principalmente na construção de proteínas, como um regulador, sabendo qual que é o momento em que aquela proteína vai ser usada como fonte de energia ou quando ela vai poder ser usada para a matéria nobre dela, que é a síntese de proteínas. E o ferro, ele é um regulador básico do ciclo de Krebs como cofator enzimático. Então ele está envolvido dentro das enzimas que regulam a síntese de energia através do ciclo de Krebs. E aqui eu vou só para a gente terminar um pouco, eu vou falar um pouco sobre os reguladores do metabolismo energético. Então eu falei dos macronutrientes, dos micronutrientes, e agora eu vou falar de algumas vias que acabam interferindo nesse metabolismo. Então assim, o controle celular significa que é aquele controle em que a gente se regula mediante a necessidade. É relação de feedback, igual fazem as enzimas alostéricas. Então eu tenho a mudança de concentração de um determinado produto, de um determinado substrato, que faz com que eu inative a minha enzima. Aqui tem um desenho então, eu tenho a enzima alostérica, eu tenho os sítios ativos, tenho o regulador e o substrato. Se eu tenho um substrato ligado aqui, eu ainda tenho espaço para poder ligar o meu regulador. Então eu consigo diminuir a minha síntese e a minha atividade celular.
Isso acontece para o corpo não ficar produzindo indeterminadamente algum composto, então ele se regula pelo próprio substrato. Isso acontece na cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons, como a gente viu, ela vai produzir sempre mediante a diferença de potencial, porque aí o meu hidrogênio vai entrar na minha membrana, só que ela também vai produzir mediante a presença de ATP e de ADP. O ATP é o próprio produto dela, é o que ela vai gerar. Então, isso acontece com bastante frequência dentro do nosso corpo, que é um controle celular bem tópico. A reação de feedback, né, é essa daqui que eu expliquei, que é sempre os controles alostéricos, cíclicos de concentração enzimática, sempre mediante a disponibilidade daquele substrato. Um controle extracelular, então, que nós temos são aqueles controles a longa distância. Então, são os hormônios, são os neurotransmissores, são os fatores de crescimento. Os hormônios, normalmente, eles funcionam como mensageiros químicos. Eles são liberados por uma glândula em outra parte do corpo, percorrem pela corrente sanguínea até chegar no alvo deles. Então, aí tem exemplos claros, né? A insulina e o glucagon, a adrenalina, os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, as citocinas. Então, são todos hormônios que passam a informação numa distância bastante longa, mas que conseguem atingir o sítio ativo e conseguem causar uma resposta de impacto na célula que precisam. Um outro controle que tem são dos neurotransmissores, porque tudo que é neurotransmissor é sinal liberado pelo sistema nervoso central, e aí normalmente as células são ativadas próximas. Então na sinapse, né, que é um espaço pequenininho entre uma célula e outra, é o que consegue passar a informação do neurotransmissor. Existe também neurotransmissores que têm características de hormônios, que vão atuar de maneira de um mensageiro mais longo. E fatores do crescimento, como proteínas que regulam a proliferação celular, como o próprio fator de crescimento epidermal, que é um fator de crescimento para a reconstituição de tecidos, e o fator de crescimento derivado das plaquetas, que é quando teve o tampão, fez a cicatrização, eu tive a minha formação do coágulo e aí agora eu começo a sintetizar a pele. Então, na verdade, são controles de como que a gente vai regular o nosso metabolismo, tanto próximo, de célula para célula, quanto de células completamente diferenciadas, e no caso de hormônios e de neurohormônios e até órgãos diferenciados. Aqui eu vou falar da insulina e do glucagon, porque eles são os nossos principais atuantes, porque são reguladores do metabolismo energético. Então, insulina e glucagon, eles vivem numa grande gangorra de disponibilização de energia e de armazenamento no nosso estoque. Se eu tenho grande quantidade de açúcar na minha corrente sanguínea, eu vou estimular o meu pâncreas a secretar insulina. Secretei insulina, eu vou utilizar nas minhas células, vou armazenar essa energia nas minhas células e aí eu vou fazer com que diminua a quantidade de glicose. Diminuindo a quantidade de glicose, eu vou fazer com que eu estimule o meu pâncreas a produzir glucagon. E esse glucagon vai fazer com que eu faça a glicogenólise, ou seja, eu vou quebrar o meu glicogênio estocado no meu fígado e eu vou fazer com que necessariamente aumente a minha glicose na corrente sanguínea. Na verdade, a modulação entre um e outro é o que faz com que tenha essa harmonia entre armazenamento e gasto de energia. Então, o passo a passo da regulação, né? O estímulo ao pâncreas para a secreção de insulina numa situação de hiperglicemia. A insulina estimula a síntese de glicose, de glicogênio, e aí a utilização dessa glicose pelas outras células do corpo. Também pelos adipócitos e também estimulando os adipócitos a aumentar. As células captam a glicose através da utilização da insulina, dos receptores GLUT4, elas colocam essa glicose para dentro da célula e aí acaba diminuindo essa glicose disponível. Diminuindo a glicose disponível, a gente vai ter menos glicose na corrente sanguínea e um estímulo do glucagon. Hipoglicemia, então, que faz com que a secreção de glucagon fique maior do que a de insulina e faz com que tenha a glicogenólise, quebra do glicogênio, e principalmente controlada pelo fígado, né? E aí vai gerar sistematicamente a proteólise para eu fazer mais glicose a partir da minha proteína e a lipólise, com a beta-oxidação, principalmente se eu estiver em atividade física. O resultado me disponibiliza energia e faz com que essa minha glicemia volte ao normal. É sempre uma gangorra. Essa é uma gangorra muito importante no metabolismo dos nutrientes, porque ela é reguladora da principal função, que é síntese e armazenamento. Aquilo que lá na frente a gente falou, que é o catabolismo e o anabolismo.
Então aqui é a minha glicogenólise, já que a gente acabou de falar, né, que ela é estimulada pela presença de glucagon. Então o que acontece? O meu glicogênio, ele é uma série de moléculas de glicose ligada uma na outra. E a forma com que essas moléculas são ligadas, ela pode ser numa ligação linear ou elas podem ser numa ligação que seja uma ligação cruzadinha, que é onde tem aqui esse meu ponto de intersecção. Isso faz diferença na hora de eu utilizar, por conta de que as enzimas que vão ser responsáveis por quebrar a ligação linear é de um tipo, e as enzimas que são responsáveis por quebrar essas ligações transversas é outro tipo. Então, a definição dessa glicogenólise é a própria quebra do glicogênio, o rompimento das ligações glicosídicas e liberando as moléculas de glicose. Por que é importante para o corpo a gente guardar nessa forma ramificada? Se eu preciso de energia rápido, e é o que vai fazer com que o meu glucagon aumente, se eu ficasse quebrando uma a uma, eu ia demorar muito, porque cada vez eu tenho que entrar em contato com uma ligação. Se eu tenho uma estrutura ramificada, é mais fácil quebrar aqui, quebrar aqui, quebrar aqui, quebrar aqui, então fica mais simples. Essas ligações diferentes, que são as ligações do tipo alfa 1,6, que são essas que fazem essa ligação diferenciada, elas normalmente acontecem para facilitar isso. Aqui eu coloquei então o metabolismo energético no jejum prolongado. Alguns tecidos, eles usam muito mais glicose do que qualquer outro composto para fornecer energia. Cérebro, hemácias, medula renal, retina, mucosa intestinal, fígado, só usam glicose como fonte de energia. E aí eu tenho lá tecido adiposo, músculo esquelético, músculo cardíaco, córtex renal. Isso daqui usam também ácidos graxos e corpos cetônicos, músculos esqueléticos e córtex renal. Ou seja, o meu corpo, quando ele está ficando em jejum, ele vai tender a otimizar a utilização de glicose para aqueles que só utilizam glicose, porque são funções vitais do nosso corpo. Por isso que existe a necessidade de sintetizar glicose. Aqui a regulação, então, da gliconeogênese é quando a gente tem uma diminuição brusca dessa glicemia, o meu glucagon vai ficar mais alto. Um dos estímulos que ele tem, além de cortar o glicogênio, é de sintetizar novas moléculas de glicose, por isso a gliconeogênese. Então o que acontece? O glucagon vai regular essa enzima-chave dessa via e vai fazer com que eu tenha essa síntese de glicose. Coloquei aqui o AMP cíclico como estimulador alostérico, porque a gente acabou de ver que uma das formas de regular as vias é com as formas alostéricas. Então esse aqui é um bom exemplo deles. E aí é desencadeado então quando interrompe-se a glicólise. Não tenho mais glicose para quebrar, interrompa a minha glicólise, o meu glucagon vai me avisar que eu preciso fazer essa nova síntese. E normalmente ela acontece junto com a oxidação de ácidos graxos, porque como a gente viu no slide anterior, alguns órgãos conseguem sobreviver com um ácido graxo somente. Metabolismo energético na atividade física aeróbica, eu coloco para a gente finalizar essa aula sobre metabolismo energético, por ser uma coisa que é muito discutida e que eu acho que faz bastante importância a gente dizer que períodos acima de 20 minutos em atividade aeróbica permitem a utilização de gordura como fonte de energia. Antes disso, eu posso até estimular a beta-oxidação, mas vai ser em muito menor quantidade do que quando passou esses 20 minutos de atividade física. O que eu vou ter? Lipólise do TG, pela ativação do LSH, que é o hormônio, a lipase hormônio sensível. E aí eu vou ter os ácidos graxos na corrente sanguínea, que vão entrar no citossol da célula. Aí eu tenho o glicerol, que cortou aqui do TG, que ele vai ser ou reesterificado ou ele vai para a gliconeogênese, porque a gente viu que a formação de glicose também pode se dar através do glicerol. E aí eu vou ter ali a carnitina, aquela história da carnitina que eu já disse, com TG na mitocôndria. Estando o TG dentro da mitocôndria, na verdade os ácidos graxos na mitocôndria, vai começar a beta-oxidação, que é a cadeia de desmontagem. E no final disso eu vou ter acetil-CoA, que acetil-CoA no nosso corpo é sinônimo de energia. Era isso que eu queria falar, muito obrigada!